Se você ainda não ama cinema, eu tenho certeza que depois dessa entrevista você vai ter um olhar bem diferente aqui, principalmente para o nosso cinema nacional. Sabe por quê? Ele vem ganhando visibilidade e reconhecimento. E produções como O Alto da Compadecida 2 e Ainda Estou Aqui, nos últimos meses têm ganhado mais visibilidade porque estão competindo, né, recebendo vários prêmios e até 3 indicações ao Oscar. E segundo a Agência Nacional de Cinema, Ancine, no ano passado, 2024, mais de 121 milhões de pessoas assistiram a filmes de produção nacional. É um número bem grande, não é? Mas o que todo esse reconhecimento pode influenciar no futuro do nosso cinema, no futuro do cinema do nosso Brasil? Para falar sobre isso, vamos receber hoje a diretora, cineasta e mestre em artes da cena, Carola Lobo, que vai explicar para a gente mais sobre esse assunto e sobre esse universo que encanta tantas pessoas. Seja bem-vinda, Carola, com a minha xará, Carol. Sim, exatamente, nome artístico a gente tem, né? A gente Isso é Carolina. mesmo. Tudo bom? Bem, Carola? Prazer recebê-la aqui. Muito obrigado, viu? E é um tema que eu vou confessar para você que é um tema que eu amo, né? Cinema. Eu amo cinema e música. Primeiro eu amo gastronomia, depois cinema e música. Coisa boa. Aí você pega uma trilha sonora que une as duas incrível, coisas. Não é verdade? Eu acho que não tem coisa melhor do que a gente assistir um filme quando ele tem tudo completo, né? A direção é excelente, o texto é excelente, enfim, a montagem, por aí vai. Mas assim, se a gente pegar lá do início, nem vou falar do início, o Pagador de Promessa, lá para trás da década de 60. Vamos pegar aqui a década de 90, que foi uma década muito legal para o cinema também, né? Carlota Joaquina, foi um filme incrível, eu acho que levou as pessoas de novo para o cinema. Quatrilho, Que é Ex-Companheiro, enfim, entre outros filmes, né? Você acha que a gente passou por essa década de 90 muito forte no cinema nacional? Depois a gente deu meio que aquela coisa assim, será que vai, será que não vai? Você acha que dessa vez agora a gente vai realmente colocar o nome do cinema nacional no mundo, Carol? Bom, essa pergunta é excelente. Obrigada pelo espaço, é um prazer estar aqui. Bom, o cinema brasileiro ele já está no mundo, porque, por exemplo, Bong Joon-ho, que é o diretor de Parasita, que ganhou o Oscar há alguns anos atrás, ele é fã do cinema brasileiro. Sim. Kleber Mendonça Filho participa como júri no Festival de Cannes. A gente já teve indicações, já ganhou prêmios em vários festivais. Eu acho que o que está rolando esse ano é o Oscar, porque o Oscar é o prêmio mais pop que existe. Todo mundo conhece o Oscar. Meus alunos de 6º ano não sabem de um monte de coisa relacionada a cinema, mas conhecem o Oscar. Então, quando a gente pensa que o Oscar é o prêmio mais popular do mundo, aí sim, eu acho que este ano o cinema brasileiro ele chega muito forte, com chances de vitória, e isso faz com que o Brasil, a nação, acabe considerando que é um grande momento para o cinema e que agora vai. Mas está indo faz muito tempo. Para o Walter Salles hoje chegar no Oscar, tem muita gente trabalhando, inclusive ele mesmo, todos os anos. Então, existimos, mas agora a gente vai fincar o pé, né? A gente vai falar, existimos, somos bons mesmo. É isso aí. Muito bom. E, Carol, né, vocês comentaram esse antes não era tão valorizado o nosso cinema, né? Então, foi uma construção até chegar hoje, até ter todo esse reconhecimento. Eu acho que principalmente o reconhecimento dentro do Brasil, né? Os próprios brasileiros reconhecerem e valorizarem a arte, o cinema nacional. Quando que foi essa virada de chave que as pessoas passaram a olhar de uma forma diferente porque a gente tem aqui? Tá. Bom, quando a gente... Vou falar uma coisa muito engraçada. Quando a gente pensa em Trapalhões, se você for olhar a lista dos filmes mais assistidos do Brasil, Trapalhões está lá com uma série de filmes. Então, é um humor que passava na televisão e passava nos cinemas também. Ali a gente tinha muita gente que ia ao cinema e amava o cinema brasileiro. Então vamos pensar aí em comédia, né? A comédia sempre fez a gente ir ao cinema e gostar de cinema brasileiro. São os filmes que mais dão audiência, inclusive. A questão é, tirando a comédia, os brasileiros acham que não existe filme sendo feito no Brasil. E tem uma questão muito importante com relação a isso. A gente acha que não tem filme sendo feito no Brasil porque eles não estão nos cinemas. Como que a gente vai achar que tem filme sendo feito no Brasil se os nossos filmes não chegam aos cinemas? Esse circuito é um pouco difícil da gente alcançar mesmo, né? Você citou a comédia, mas a gente pode citar vários. Bacurau, por exemplo. É um filme espetacular,
né? Amo. Amarelo Manga, por exemplo. Espetacular. Enfim, entre outros, assim, realmente é um filme um pouco fora do circuito. Mas se você correr atrás, você acha. Assiste e acha de uma maneira incrível, né? Mas o que você falou dos Trapalhões me tocou muito, porque eu tenho 43 anos de idade, então eu nasci, né, fui criado assistindo o filme dos Trapalhões, que inclusive fez o Trapalhão no Alto da Compadecida, lá atrás, incrível, né? E foi muito legal essa atitude do Renato Aragão em si, né? Porque ele que realmente encabeçava ali os filmes dos Trapalhões, né? Exato. Ajudou muito o cinema nacional também, Ajudou não foi? muito. Quando tem uma lista nova, vocês vão ver que tem pelo menos uns 7 filmes dos Trapalhões entre os 30 mais assistidos no Brasil de todos os tempos. Impressionante. E aí, com a lei de cotas para o cinema nacional, a gente tem a possibilidade de colocar mais filmes, que não são aqueles que estão na mão dos diretores e das produtoras mais ricas. Existe uma possibilidade da gente circular mais filmes pelo cinema, mostrando as várias culturas brasileiras e não ficar só no eixo Rio-São Paulo. Porque senão também a gente vai ao cinema e encontra um Brasil que não é o Brasil plural que a gente tem. Enquanto a gente não tiver as nossas várias identidades em tela, fica um pouco difícil da gente gostar do cinema brasileiro. Concordo. A gente tem que conhecer, né? Pra gente gostar de alguma coisa, a gente tem que ter esse contato, a gente tem que ir conhecendo. E o Léo falou, né? Ele já tá na casa dos 40. Eu sou de outra geração, fiz 27 anos. E como que é essa proximidade, esse interesse dos mais jovens? Você acha que agora é uma fase que os mais jovens vão se interessar mais pelo cinema nacional? Essa pergunta é excelente. Bom, eu e a Flor Filmes, que é a minha produtora, a gente criou uma escola de cinema. Então a gente dá aula em escolas públicas e em escolas particulares que contratam a escola de cinema, justamente para levar o cinema brasileiro para os jovens e fazer com que eles se enxerguem como protagonistas das histórias. E num primeiro momento eles não gostam, você fala, qual o filme que você mais gosta? Eles vão falar Avengers, Velozes e Furiosos. Hoje eu estava dando aula em Guará, numa escola, e eles falaram Velozes e Furiosos 3. Eu falei, aquele que tem o drift? Porque eu também assisto, eu também gosto. Lógico. E a gente descobre que eles não assistem filmes nacionais. Existe um distanciamento muito grande. Então, Ainda Estou Aqui está gerando, nessa nova geração, uma vontade de assistir ao cinema e ver qual é, né? Será que é bom mesmo? E não ficar só com o clichêzão de que cinema nacional é muito ruim. Então, eu sinto Ainda Estou Aqui, este momento do Ainda Estou Aqui, movimentando esses jovens. Então, hoje eu cheguei lá, em Guará, e eles falaram de Ainda Estou Aqui. Ai, que legal. Se fosse ano passado, eu não teria essa resposta. Então tem um movimento muito grande, graças a isso. É impressionante, as redes sociais também, né? Estão movimentando bastante. E uma coisa que a gente está fazendo muito bem com esse filme, na minha opinião, é o marketing. Porque a gente precisa do marketing para chegar no Oscar, né? E a Fernanda Torres também é incrível com isso, né? Uma simpatia. Assim, né? E o Brasil está trabalhando bastante nisso. E o que você falou dos jovens também é bem interessante, né? A gente consumia muito mais cinema nacional antes, né? Do que se consome hoje. Como eu falei, teve um paralelo ali de um tempo, né, meio perdido ali, enfim, por outras situações. Sim. Mas assim, eu queria falar para você sobre a direção brasileira, os diretores brasileiros, né? Sim. Fernando Meirelles, Héctor Babenco também, enfim. Incrível. Argentino brasileiro, mas a gente considera como argentino, né? O Meirelles, por exemplo, ele chegou num ponto muito alto, né, em Hollywood, né? E eu vi ele comentando numa mesa de diretores, provavelmente você já viu isso, né? Tava Martin Scorsese na mesa, Spielberg, e comentaram para ele, por que você não está em Hollywood fazendo filmes aqui? Você tem total capacidade para estar aqui junto com a gente. Ele falou uma coisa que eu achei incrível. Ele falou assim que eu não consigo falar mango tree, eu preciso falar mangueira, que é a minha língua, né? Eu consigo dirigir com a minha língua. E para o diretor realmente é um pouco difícil. Mas para o ator é um outro lado, né? Que ele consegue interpretar em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Sabendo a língua, ele consegue fazer qualquer personagem. E você acha que isso ajudou bastante também? Apesar de a gente ter atores também em Hollywood há muito tempo, você falou do Avengers, a gente tem até atriz brasileira, né? Enfim, na Marvel. Né? Trabalhando muito bem, por sinal, né? Você acha que ajudou bastante também isso, o ator brasileiro? O ator brasileiro, ele é um guerreiro, né? Sim. Porque muitas vezes ele começa sem saber a possibilidade de entrar na TV, quanto mais no cinema. Sim. Mas a gente tem escolas de atuação muito fortes no Brasil. E a gente tem uma qualidade artística muito grande também, que é uma qualidade de teatro. E muitas vezes em Hollywood, os atores eles já vão direto para a escola de atuação para a TV, para a câmera.
e perdem esse chão do teatro. Aqui é o contrário. Começa-se no teatro e depois vai para a escola de preparação para câmeras, na maioria das vezes. Então a gente tem esse trunfo de ter uma emoção, uma forma de... Fernanda Torres, né? Sim, uma forma de mostrar né? camadas de emoção que o teatro trouxe e que é muito valorizado pelos atores brasileiros. São formas de interpretar completamente diferentes. Completamente diferentes. Com técnicas e tudo mais, mas acho que acaba complementando e Adiciona adiciona muito muito a bagagem do ator, né? Demais. E a gente comentou aqui do Ainda Estou Aqui. Como que você acha que isso vai mudar pra gente, o cinema nacional, para a forma como que eles enxergam lá fora o Brasil e a forma como os brasileiros também passam a valorizar mais? Sim. Acho que a gente vai ter mais espaço nas premiações lá de fora e quem faz cinema faz para ser visto, faz para contar a sua história, para mostrar o seu país. Então não é uma obra só do autor, é uma obra coletiva, né? É uma obra que está representando uma nação. Então a gente vai ter mais espaço para mostrar o Brasil e as suas diferentes facetas, com toda certeza. Kleber Mendonça Filho com o Bacurau, ele fez Bacurau, foi aclamado, no outro ano ele já estava sendo júri. Sim. Então assim, vai ter uma abertura maior. E aqui no Brasil já está acontecendo, né? As pessoas já estão vendo que é possível fazer filme bom, filme competitivo, e é possível levar para fora do país. Então, do ponto de vista mercadológico, eu acredito que os cinemas vão se abrir mais para os filmes brasileiros. Quando a gente pensa em fomento de edital, também acho que vamos ter mais editais para os cineastas brasileiros. E acredito que os jovens e produtoras independentes vão querer fazer mais filmes porque vão acreditar na possibilidade de saírem do país e mostrarem os filmes para outros lugares. Então todo mundo ganha. Todo mundo ganha quando um filme nosso chega até o Oscar. É uma forma coletivo. de incentivo, né? Exatamente. E a gente tem uma diferença enorme, né? Um abismo assim, entre valores, por exemplo. Né? Se você pegar ali um outro filme que está concorrendo ao Oscar, tipo Duna 2, a gente está falando de 200 milhões de dólares para se produzir o Duna, né? O Ainda Estou Aqui não gastou 2 milhões de dólares para ser produzido, né? Isso mostra a nossa força, igual você falou, o nosso perrengue do ator, do diretor, do produtor, enfim, de todo mundo. Esse perrengue também ajuda a gente a encarar qualquer coisa, não ajuda não, Carola? Ele ajuda porque tem uma coisa que o Bong Joon-ho, que é o diretor de Parasita, fala. A gente faz com muito pouco. E para fazer com muito pouco, a gente tem que ser muito criativo. Então a gente tem que pensar em alternativas que a pessoa que tem muito dinheiro, ela não vai pensar porque vai ter tudo pronto. E isso faz o nosso cinema ser diferente de tudo. Às vezes uma imagem que não está perfeita vira uma linguagem. Às vezes a gente cria novos sistemas de filmagem. Encontra as coisas sem querer, Cidade de né? Deus é um exemplo de montagem, né? Total. Tanto que concorreu ao Oscar de melhor edição. É isso. A gente é mais criativo e a gente resiliente e isso é importantíssimo, porque daí a gente para de fazer fórmulas prontas, né? Hollywood tem passado por um momento de escassez de criatividade, muitos remakes, muitos filmes de herói, tá todo mundo exausto. Galera que curte herói já não aguenta mais, tá criticando, tá falando assim, gente, não aguento mais, tá muito ruim. Eu curto muito e também não tô tá ficando ruim, ninguém aguenta. Acompanhar. A gente não tem isso, porque a gente precisa criar. Então a nossa criatividade, ela tá o tempo todo sendo estimulada. E falando em perrengue, né, que o Léo citou, todas as áreas nossas, independente da profissão, a gente encontra muita dificuldade, né? E a gente sabe que a parte artística, cultural, tem também muita, né? Quais as dificuldades que o nosso cinema tem? Você que trabalha tanto com isso, você trabalha tanto na sala de aula, levando o cinema para as pessoas e fazendo cinema também. Quais as dificuldades? Todas. Você tem 2 horas para falar. Deixa eu escutar. Anotem aí. Deixa eu pegar uma lista. Podem pegar o caderninho, o planner. É o seguinte, a gente não tem dinheiro, né? Então, por mais que tenham editais que valorizem, que cheguem agora aos municípios, com a Lei Paulo Gustavo, por exemplo, que chegou a todos os municípios do Brasil, ainda assim esse dinheiro não é para todo mundo, e tem bastante gente querendo fazer cinema, e é um dinheiro que é para você fazer um filme de guerrilha. Porque você não vai conseguir pagar todo mundo da melhor forma possível, porque você não vai conseguir ter a melhor câmera, você não vai conseguir alugar a melhor câmera. Você ganha um edital de 25 mil reais, você vai alugar a melhor câmera e não vai pagar ninguém, então, né? Então, a gente ainda tem esse problema. E quando a gente pensa em editais de Estado, grandes produtoras que já têm dinheiro, que já trabalham com comercial, com propaganda e já têm o seu montante de dinheiro, são as produtoras que ganham, porque você precisa ter um currículo de produções. Produtor independente não vai ter um currículo grande de produções. Então, a gente acaba competindo com os grandes. Então, a produtora independente é como se fosse um trabalho de Sísifo, né?
ela ganha um pequeno edital, faz um belo filme, passa por vários festivais, quando vai tentar um edital maior, não consegue, porque está concorrendo com as grandes produtoras, o currículo não é o mesmo. Então ela volta para o pequeno edital, faz um filme sensacional, chama a atenção de todo mundo, mas a hora que chega... Então, assim, estamos sempre lutando para conseguir chegar num lugar quase inalcançável. Mas a gente não desiste, a gente é resiliente. Persistência, exato. Conseguir conquistar o seu espaço ali. Se o cinema brasileiro ele é resiliente, o diretor independente, de produtor independente, ele é 5 vezes mais. Pode acreditar nisso. Ó, vou convidar a Carola agora para assistir um depoimento com a gente. Pode ser, Carola? Com certeza. Então bora lá. Carol, Leonardo, boa tarde. Um prazer falar com vocês aqui no Santa Receita de Cinema Brasileiro. Esse momento tão especial que a gente está vivendo, não só porque eu ainda estou aqui, faz uma campanha extraordinária, está todo mundo acompanhando, mas também porque o cinema brasileiro está fazendo parte das conversas. Estamos falando sobre ele entre amigos, entre família, e isso é extraordinário. Isso se deve, ao meu ver, muito por causa das escolhas inteligentes que o diretor Walter Salles faz quando ele cria essa narrativa desta maneira, porque ele vai construindo identidade, ele vai fazendo com que a gente seja parte daquela história. Quando ele fala, por exemplo, da perda da memória da Eunice Paiva, ele está também falando da perda da memória do país, que não pode ser esquecido, um passado que precisa ser lembrado. Quando ele fala da família de Eunice Paiva, cheia de vida, de afeto e do impacto brutal que a família sofre, ele está falando também da família brasileira, que é impactada por situações e por decisões políticas arbitrárias e violentas. E isso vai dando também uma força para o filme, porque isso, como eu falei, vai gerando conversa, a gente consegue se ver naquele lugar. E como brasileiros, mas também eu diria que o mundo inteiro está voltado para esse filme, está dialogando com as pessoas mundo afora. E temos, obviamente, Fernanda Torres sendo embaixadora desse filme, construindo ali uma imagem da mulher Fernanda, né, fazendo essa ponte entre a narrativa e entre o espectador. Maravilhosa, com espontaneidade, com simpatia, com humor, realmente uma embaixadora perfeita. O filme está em cartaz no mundo todo, os votantes do Oscar estão escolhendo seus favoritos e a pergunta que fica é, temos chance? Sim, gente, temos chance. Temos chances, Oscar de filme internacional, seria realmente maravilhoso. Acho que é muito provável que a gente volte para o Brasil com este Oscar. Isso significa que estamos ampliando horizontes, olhando para a nossa produção cultural, que às vezes ainda sofre um pouco de preconceito. A gente precisa consumir o cinema brasileiro, que está a todo vapor, tá? A gente está produzindo obras incríveis, inclusive nos festivais internacionais. Tem cinema nesse momento brasileiro, em Berlim, com O Último Azul, um filme com o Rodrigo Santoro. E aqui no cinema, gente, as salas estão repletas de obras brasileiras. Temos Malu, Baby, Alto da Compadecida 2, Os Sapos, Chico Bento, enfim, é só dar uma olhadinha na sua cidade, está disponível, e assistir, prestigiar. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o cinema está, de outros países, falado em outras línguas, está despontando. E a gente tem também vários filmes em cartaz que não são filmes americanos tradicionais e de Hollywood, que trazem outras histórias, que trazem outros pontos de vista, filmes feitos em outros lugares. Então, uma sinalização para a gente consumir outras histórias faladas, né, e contadas por outras pessoas. Isso é maravilhoso. Eu sempre falo da importância da diversidade das histórias para nossa construção pessoal, para nossa construção intelectual e para a gente, obviamente, se divertir, entretenimento também, né? Cinema é essencialmente entretenimento. Então, deem uma olhadinha, consumam essas histórias, mergulhem no cinema nacional e vamos esperar dia 2 de março, vamos ver nosso domingo de carnaval, como é que vai ser, mas eu tô aqui torcendo. Boa, Olha Suzana, só. muito obrigado. Suzana tá deixando a gente sonhar, hein, Suzana? Vou dar a real pra você, viu? Tá deixando a gente sonhar. Mas o que a Suzana falou é perfeito, né? A gente não precisa consumir não só o cinema nacional, mas também não precisa consumir só o cinema americano. Exato. A gente pode consumir cinemas de outras línguas. Você falou muito do cinema coreano, que também tá assim voando, né? O indiano, o Adoro, argentino. Eu acho que hoje com a enfim, entre internet outros, facilita né? também a gente ter Muito, esse facilita contato demais. maior. Sim. E é muito legal o que ela falou. Você acha também, você tá com esse otimismo todo? Vai dar para comprar um Sua rojão? torcida, sua campanha, Vai dar para Carola. comprar bandeira? Fala aí, Carola, por favor, ajuda a gente. Eu Conta quero aí. que ganhe tudo, né, gente? Eu tô acreditando que a gente vai ganhar melhor filme, Duna 2, ó, ninguém nem vai lembrar que existe. Melhor atriz, melhor filme internacional. Mas com os pés muito no chão, eu dei uma entrevista para a TV Aparecida muito rápido, logo depois da indicação ao Oscar,
da minha casa mesmo, eu falei, com os pés no chão, eu tenho uma certeza, que a Fernanda ganha. A Fernanda vai ganhar. Impressionante. Gente, olha. Ela vai ganhar, devido a vários fatores. E agora, a atriz que fez a Nora, ela ganhou o BAFTA, né? Então, dividiu os votos entre Demi Moore e essa atriz, que eu esqueci o nome, perdão, atriz. E, então, se divide os votos, a gente tem os que são concentrados na Fernanda Torres não se dividiram. Então, matematicamente, a probabilidade dela ganhar é muito grande. Para com isso, cara. Eita! Para com isso, Caraca, Tô ela falou, usando eu um fiquei argumento arrepiada, lógico fiquei matemático. arrepiada até. Vou falar pra você, fica emocionado. Contra o argumento lógico-matemático, não há dúvidas. Eu concordo com Não você é? plenamente, sabe? Mas sabe que eu assisto o Oscar desde criança, né? A gente ficava ali, gostava muito daquilo, né? E o cinema é algo assim envolvente demais, é Fascinante. impressionante. Eu acho que independente fascinante, da idade, né? É muito fascinante. legal. Eu estava vendo um crítico americano falar sobre o filme, que ele fala que parece que os outros filmes concorrendo ao Oscar parecem feitos por crianças, comparado ao filme do Walter Salles, né? Sim. A sensibilidade, Sim. né, enfim, do Walter Salles, porque ele viveu aquilo realmente, viveu naquela casa, né? Ele Sim. estava com a família também, né? Fazia parte daquilo, e aquilo tá tudo dentro do filme, né? Incrível, né? E eu assisti todos os filmes que estão concorrendo. Aham. Então eu posso dizer que realmente o filme mais maduro, o filme que tem uma relevância nacional e internacional, que carrega a melhor atuação Sim. e que tem um final, que só aquele final da Fernanda Torres, gente, já não precisamos mais dos Ganhou o outros filme, já filmes, foi, entendeu? Mas assim, sou brasileira, né? Prefiro tudo que tem ali, mas ele tem uma relevância na narrativa, ele tem uma perfeição na atuação e ele é muito maduro. Ele é muito maduro ao tratar todos os detalhes, ele é muito sensível, ele é extremamente artístico, então assim, ele tem tudo. O Walter Salles não ter sido indicado para direção é absurdo. Pois É absurdo, porque ele fez um trabalho de obra de arte, assim mesmo. Dois, né? Você pegar a Central do Brasil, já começa por É ali, obra-prima, né? ele só faz obra-prima, esse homem. é. Mas, então, o filme, pra mim, né, que assisti, sempre assisto 300 filmes, ele é muito acima da média. Muito acima da média. Que demais, adoro. Assistam os outros, vocês vão entender o que eu tô falando. Temos Um mais um pacote depoimento, né, completo. Carolzinha? Bora ver? Temos, bora. Manda lá. Oi, gente, eu sou Elisandra Souza, sou atriz de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Comecei os meus estudos em teatro na Fábrica dos Atores e logo depois seguindo para Martins Pena e hoje sou mestranda em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tenho trabalhado com audiovisual, com teatro e hoje eu estou aqui para falar dessa perspectiva que nós, atores, artistas brasileiros, temos a partir da indicação ao Oscar da Fernanda Torres e do filme do Walter Salles. Eu acho que a gente tem visto a Fernanda falando do quanto esse momento está aparecendo assim uma Copa do Mundo e o sentimento é mesmo esse, porque para nós é como se a partir daqui o cinema nacional esteja sendo visto, né, com a qualidade que ele tem e para nós brasileiros é quase um pesar que internacionalmente a arte daqui não seja vista e não seja valorizada, porque tem muita produção e muita potência a arte brasileira. Então é como se fosse um abrir de portas mesmo, né, que a Fernanda traz para nós, atores e atrizes brasileiros. Que o próprio povo brasileiro está indo ao cinema e isso já é uma grande alegria. A gente sabe como é complicado, né, fazer arte no Brasil. A gente está aqui, sim, clima de Copa do Mundo demais. Eu acho que a gente está até além, assim. Eu acho que, pelo menos, a classe artística está feliz demais e o povo brasileiro espera por isso e a gente já está feliz com a indicação. Ótimo. Olha, E a um gente é abraço muito pra bom em Elisandra, ir além. obrigada. A gente adora. Ah, muito. Sonhar Ao infinito e sempre. além. Muito bom. Isso mesmo. Muito obrigado, viu? Muito que obrigado pelo agradeço. bate-papo, foi ótimo. Obrigado mesmo de Bom, coração. Prazer, Carol. Muito Obrigada por prazer, compartilhar gente. essa sua paixão com a gente. Também convidando, né, o público para valorizar mais o nosso cinema nacional. Eu sou apaixonada por cinema. A minha vida, ela é, assim, resumida em várias coisas, mas cinema está entre o top 10 do que realmente importa para mim. E estar aqui, ter esse espaço para poder falar do que eu amo e para poder inspirar outras pessoas a amarem também, é muito importante. Obrigada. Bom, muito obrigado, viu? Bom, vou passar aqui as redes sociais da Carola. É @Carola Lobo e tem também @Florfilmes. Correto? Isso mesmo. Carola, muito obrigado, viu? De Obrigada, coração. gente.